Então quero convidar você nesse momento a estar conosco agora, meditando a palavra do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditando, buscando aqui na palavra do nosso Deus, aquilo que Deus tem para nós. Quem é a pedra sobre a qual a igreja é edificada? Quem é? Mateus 16, versículo 18, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, em Mateus 16, versículo 18, abriu aí? Esse é um diálogo de Jesus com os seus discípulos, e em especial voltado a Pedro. Nosso Senhor Jesus diz assim: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Muitas pessoas, ao ler Mateus 16, versículo 18, isoladamente, elas tendem a dizer que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é Pedro. Jesus diz assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Então, na suposição de que Cristo edificou a sua igreja sobre Pedro, os papas trataram de estabelecer uma linha de sucessão a partir de Pedro. Aí você pergunta: mas espera aí, a igreja está edificada sobre Pedro ou não? Quero dizer ao amigo que seria fácil eu dizer aqui para você: olha, não, essa pedra aqui não é Pedro. Não é Pedro. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler as escrituras com você e você vai tirar a sua conclusão se a pedra é Pedro. É possível que a igreja tenha sido edificada sobre Pedro? A pedra seja Pedro e Jesus edificou a igreja dele sobre Pedro? Vamos dar uma olhadinha no que as escrituras diz? Vamos? 1 Pedro 2, versículo 4 ao 8. 1 Pedro 2, versículo 4 ao 8. Aqui é o nosso irmão Pedro falando. Pedro diz assim: e chegando-vos para ele pedra viva. Pedro está falando de Jesus. Pedro diz que a pedra viva é Jesus. Chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa a pedra, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha, meu amigo, o texto deixa claro. Pedro fala: chegando para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E Pedro diz: vós também como pedras vivas. Nós, cada crente é uma pedra nessa construção, nesse edifício, nessa casa espiritual. Cada crente que aceita Cristo, que é batizado no nome de Jesus, são agregados neste edifício que é o corpo de Cristo, nesse edifício também que é essa construção, cada um como pedra. Eu pergunto, o versículo 6, também na escritura contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Agora eu pergunto: essa pedra que está em Sião, que foi posta em Sião como pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, será Pedro? Percebe que não tem lógica essa pedra ser Pedro? Não tem lógica, a pedra não pode ser Pedro aqui. Assim para vós que credes é preciosa essa pedra, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta como a principal da esquina. Qual o problema que nós vamos ter aqui? Eu vou mostrar para os amigos qual o problema. O problema do texto de Mateus 16 e 18, ele é um problema simples de ser resolvido. E por que ele é entendido errado? Porque as pessoas trocaram as palavras gregas ali, fizeram confusão. Qual é a palavra grega? A palavra Petros, que quer dizer pedrinha.
A palavra Pedro, Pedro em grego é Petros e quer dizer pedrinha. Lembra que uma construção ela é feita de tijolos? Ela tem a base, a pedra grande, e depois os tijolos pequenos, que são as pedras. Antigamente construíam casas com pedras menores para ser levantadas as paredes, e a pedra maior era a pedra que ia no alicerce. Então aqui, a palavra Petros é pedrinha, e Petra significa rocha, alicerce. É isso. Então o que fizeram? A igreja romana, ela embaralhou as palavras gregas, Petros, que é pedrinha, e Petra, que é rocha, ela embaralhou, trapacearam com uma explicação e uma interpretação tendenciosa, confundindo a cristandade, uma vez que Petros quer dizer pedrinha ou seixo, e Petra significa rocha, que no contexto e no texto é Cristo, sobre a qual foi edificada a igreja. Disse Jesus, né? Jesus disse ao apóstolo: tu és Petros, quer dizer, tu és pedrinha, e sobre esta Petra, ele falava dele, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Se você consultar o dicionário grego, você vai ver Petros, que é pedrinha ou seixo, e Petra é rocha. Nenhum autor grego jamais empregou a palavra Petros no sentido de Petra ou de rocha. Amém? Isso é verdade. Agostinho, um dos maiores escolásticos da Igreja Católica, ele diz assim: Pedro era conhecido por Simão Petros, que quer dizer pedrinha, e não por Simão Petra, rocha. Ele foi pastor de ovelhas e não pastor de pastores. Pedro não era pastor de pastores. Amém? Ele não era. Aí você pergunta: e como foi que surgiu essa ideia de pastor de pastores? Eu estou com um livro aqui, História Revelada dos Papas, editora Scala, página 15. Diz assim: Leão I foi um papa da igreja romana. Leão I é considerado o verdadeiro fundador do primado romano. O que é o primado romano? É a posição do papa como titular da mais alta autoridade da igreja. Ele foi, esse Leão I, o primeiro a formular a alegação de que o papa e bispo de Roma é o representante do apóstolo Pedro e detém a responsabilidade suprarregional e a autoridade como príncipe ou príncipes apóstolo, príncipe dos apóstolos, sobre a totalidade dos bispos de toda a igreja. E no ano 445 ele recebe, esse Leão I, de Valentiniano III, a certificação de que a afirmação do primado do bispo romano é independente da aprovação do Estado. E durante a vida dele, ele foi conhecido, esse leão, como o leão da tribo de Judá. E ele escolhe para si o título de Patriarca do Ocidente. Isso não é um livro meu, é um livro História dos Papas, que não tem nada a ver com a Igreja de Deus, e que coloca que o primeiro Papa a querer ocupar o lugar de Cristo foi Leão I. Leão I. Ele ocupou o lugar de Cristo. Ele diz que ele é o cabeça da igreja. Ele diz que ele é o representante de Jesus, ele é o representante dos apóstolos. Isso é muito sério, tá? Então Agostinho fala que Pedro não era pastor de pastores. Será que as escrituras então apoiam a ideia de que Pedro é o alicerce da igreja? Vamos ver então mais uma vez o que Pedro falou. Pedro fala assim em 1 Pedro 2, versículo 3, 4 e 6. Vamos ler então o que o próprio Pedro diz. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, verso 3, e chegando para ele pedra viva. Pedro fala que Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, verso 4. E o verso 6 diz assim: pelo que também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aqui é o próprio Pedro dizendo que a pedra não é ele, que a pedra é Jesus, que o alicerce é Jesus. Amém? O alicerce é Jesus. Agora nós somos pedras, mas pedrinhas nós somos, pedrinhas, como está escrito aqui, ó. 1 Pedro 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Agora, o alicerce do qual o crente está edificado, o crente está sendo esse edifício construído, é Jesus. Não podemos entender isso de maneira diferente. Ainda no versículo 8 de 1 Pedro 2, diz assim: uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pedra de tropeço. Amém?
E eu quero ler aqui ainda Atos 4, versículo 10 e 11. É o próprio Pedro aqui de novo, no capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos, Pedro fala, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, esse está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, a pedra principal, o alicerce. Pedro diz, ele é a pedra. Aí você continua dizendo que Pedro é a pedra, mas Pedro diz, ele, Jesus, é a pedra. Se Pedro é a pedra, e os papas que seguem essa linha sucessória a partir de Pedro são considerados o cabeça da igreja, onde fica Jesus? Eu quero falar agora com os pastores também, que são chefes da igreja, os cabeça, e pastor de pastor. Eu já vi pastor dizendo assim, eu agradeço a Deus porque meu pastor está aqui. Isso é uma heresia, isso é um paganismo. Pastor tem pastor, mas o pastor do pastor é o sumo pastor, é Jesus. Pastor não pode ter outro pastor. Mas por que o pastor hoje tem pastor? Porque é uma empresa, as igrejas. Então tem o chefe, que é o pastorzão-chefe, que ele é o chefe que determina tudo. Em vez de Jesus ser o cabeça da igreja, são os homens que são cabeça. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Os homens têm rejeitado, mas foi posta por cabeça de esquina. Atos 4, versículo 10 e 11. Eu quero continuar lendo na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículos 1 e o versículo 4. Pedro diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. 1 Pedro 5, versículo 1. Pedro diz que ele era presbítero com os demais presbíteros. Se Pedro fosse papa, Pedro dizia assim, aos presbíteros, admoesto eu que sou o papa. Mas Pedro não falou isso. Ele diz aos presbíteros, admoesto eu que sou presbítero com eles também. Pedro era um presbítero, Pedro não era um papa, Pedro não era um chefe da igreja. E Pedro diz, 1 Pedro 5, versículo 4, diz assim, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. No versículo 4, quando aparecer o sumo pastor. Amém? Então está aqui o testemunho de Pedro. Segundo o que o próprio Pedro fala, era ele papa ou era ele a pedra? Também não era a pedra. Amém? Vamos ler ainda Efésios 2, versículo 20. Com que palavras Paulo deixa claro que Jesus é o alicerce e o fundamento da igreja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é o alicerce. Efésios 2, versículo 20. Se Pedro aqui é a pedra, ele seria o alicerce. Mas Pedro é uma pedrinha, como eu sou e como você é. Pedro nunca foi Petra, que é rocha, alicerce. Pedro foi sempre uma pedrinha nesta construção. Paulo ainda diz, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 3 e 11, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundador, o fundamento da igreja de Deus é Jesus Cristo. O fundamento da igreja de Deus é Jesus Cristo. Percebeu? O fundamento da igreja de Deus é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3 e 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja de Deus tem por fundador Jesus Cristo. A igreja de Deus não é a igreja inventada pelos homens. A igreja de Deus não formulou doutrinas, um conjunto de doutrinas, mas a igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a base, o alicerce. Como Paulo disse, a igreja de Deus não é fundada por homens, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hoje é interessante. Quem é o fundador da sua igreja? O fundador da minha igreja é o fulano tal, e o fundador da sua é o Bertano, e da sua é o Cicrano. Que vergonha! Quando a Bíblia apresenta o fundador da igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo como fundador da igreja. Agora, se você quer seguir os homens, continue seguindo. Por isso que há uma distância muito grande
daquilo que Jesus fala com aquilo que os homens ensinam hoje. Então, a partir disso, nós podemos dizer, se Pedro é o alicerce da Igreja Católica, então ela não é a Igreja de Deus. Por quê? Porque na Igreja de Deus, Jesus é o alicerce. A igreja da qual Pedro fazia parte, ele não era pastor de pastores. Lá ele era pastor junto com os outros pastores. E o próprio Pedro disse que Jesus é a pedra. E Paulo disse que não podemos lançar outro fundamento. E eu quero dizer, Jesus continua sendo o fundamento rejeitado por muitos e trocado pelo fundamento dos homens. Amém? Eu tenho aqui um livro, História dos Papas também, a tradução é de Constantino Cosmin, a editora Scala, na página 7. Ele fala assim, ó, a história prova que a Igreja Católica não é uma igreja original, a igreja que Jesus fundou. A igreja original, ela veio até cerca do ano 150 depois de Cristo. Isso é um livro que está falando, surge a partir da primitiva comunidade judaica ou judaico-cristã. O cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta cada vez mais para longe do estrito monoteísmo da fé judaica. Então esse livro prova que houve um distanciamento da doutrina, houve um distanciamento daquilo que de fato Jesus Cristo fez. E também, se você, meu amigo, quiser consultar, ver direitinho, pode entrar na internet. Eu estou aqui com o livro Historiador José Jobson, no seu livro História Antiga e Medieval, na página 274, deixa claro quem fundou a Igreja Romana. Em 313, o imperador Constantino publicou um edito de Milão legalizando o cristianismo. Com a expansão do cristianismo, a Igreja adotou como modelo de sua administração a própria organização do Império Romano. O culto cristão mudou muito depois da sua oficialização. Essa medida atraiu os pagãos para dentro da igreja, mas provocou também o afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo. Estes se retiraram para os desertos. É o livro que está falando isso. Num determinado momento, parte de pessoas que pertenciam à Igreja de Deus juntou com o Estado, juntou com esse imperador Constantino, e aí formaram a igreja apoiada pelo Estado, e uma igreja que adotou muita coisa do paganismo, e ela se afastou, como diz as Escrituras, apostatou. Apostatou, isso é muito sério, hein? Então a Igreja de Deus, ela nasce em Jerusalém. Ela nasce em Jerusalém. A Igreja de Deus hoje é o resto da semente que sobrou das perseguições promovidas pela Igreja Romana e também pelo protestantismo. A Igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho, a fé de Jesus, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente e ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Eu pergunto, meu amigo, você conhece os mandamentos de Deus? A Igreja de Deus guarda os mandamentos? Ou conhece os mandamentos do catecismo? Quero ler para você o que é a igreja, então, agora. O que é a igreja? Efésios 1, versículo 22 e 23. Para você entender o que é a igreja. A igreja não é uma construção de 4 paredes. A igreja não é uma construção. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos ler? Efésios 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículo 22 e 23. Sujeitou todas as coisas e pôs Jesus como cabeça da igreja. A igreja que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus, ele tem um corpo, e esse corpo de crentes é chamado a igreja. E Jesus é o cabeça. Agora eu pergunto para você, meu amigo, quantos corpos tem Jesus? Um só, não é? Quantas igrejas existem hoje? Todos querem ser igreja de Deus. Quantas cabeças existem? Um monte de homens, cada um mandando do jeito que quer, cada um fazendo o que quer. É vergonhoso. E a cada dia surge uma briga e mais igreja é fundada. Vamos ler de novo o que Jesus é da igreja. Efésios 5 e 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Não é o Papa, não é o pastor que é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5 e 23. Jesus é o cabeça da igreja. Agora, se você acha que a igreja é a construção de 4 paredes, então Jesus é o cabeça dessa construção? Olha que coisa, falta de espiritualidade. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Jesus é o cabeça de todas as igrejas hoje? Jesus é o salvador da igreja que ele não é o cabeça? Pense nisso. Olha, é muito sério, é muito sério. Eu quero dizer aos amigos que, se você quiser,
pode entrar em contato conosco, nós passaremos esse estudo para você completo, com certeza, e você terá uma compreensão mais clara. Então o texto de Mateus 16 e 18, a pedra sobre a qual a igreja é edificada, esta pedra é Cristo. Amém? Se a pedra for Pedro, a cada papa que entra, o alicerce da igreja é removido. É muito sério. Meu amigo, quando perguntam para você da sua igreja, quem é o fundador da sua igreja, você aponta para quem? Olha que pergunta, para quem você aponta? Hein? Quando fala perguntando para você da sua igreja, quem é o fundador dela, você aponta para quem? Hã? Para quem você aponta? Para quem? Ó, quando pergunta para você da sua igreja, você aponta para quem? Onde estava a igreja de Deus quando parte dela se apostatou da sã doutrina no 3º século? Onde ela estava? Onde estava a igreja de Deus durante a chamada Idade Escura? Onde estava a igreja de Deus quando Martinho Lutero se levantou contra o clero? Onde estava a igreja de Deus quando surgiram os grandes movimentos religiosos, calvinismo, luteranismo, anglicanismo? Onde estava a igreja de Deus quando surgiu as grandes igrejas batistas, anglicanas, metodistas, presbiterianas, pentecostais, adventistas? Onde estava? Deus preservou a sua igreja desde o 1º século. Pequenos grupos de adoradores que cultuavam seu Deus nas montanhas e nas cavernas, guardavam e preservavam a doutrina pura, não misturada. Aí no século XIX, movimentos que saíram da reforma protestante surgem como os únicos porta-bandeiras da verdade. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão. Quando alguns descobriram que Deus é um e não três, recusando a teoria dos três em um, a trindade, já existia um povo que cria assim. Quando alguns descobriram que o sábado devia ser guardado como um mandamento, já existia um povo que assim o fazia. Quando surgiu um movimento dizendo que as mulheres deviam usar o véu no culto, bem antes já existia um povo que assim fazia. Agora a questão é, quando te perguntam sobre a origem da sua igreja, você aponta para algum momento no século 18, 19 e 20 ou aponta para a época dos apóstolos? Fica essa pergunta para você, para quem você aponta? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero convidar um amigo nesse momento, nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos que alcançamos do Senhor. Amém? E que Ele possa continuar conosco, nos auxiliando, nos guardando em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eterno e soberano Pai, que esta palavra possa ficar no coração de cada um dos nossos ouvintes. Nós não estamos aqui para ofender a fé de ninguém, mas também não podemos deixar de pregar a verdade. Agradecemos ao Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele ser a nossa orientação, o cabeça da igreja, o principal, aquele que é o dono, aquele que é o cabeça, e nós parte do corpo de Cristo. Nós agradecemos ao Senhor, a Deus eterno, por fazermos parte da igreja do Senhor, por conhecermos a verdade como ela está escrita. Te damos graças por tudo, pedimos uma bênção para cada um dos nossos ouvintes, que cada um possa ser abençoado, fortalecido e animados em nome de Jesus. Que haja força, que haja coragem, encorajamento para tomarem decisões ao seu lado, em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de enfermidade possa ser desfeito, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meu amigo, que Deus te abençoe, e assim nós encerramos o programa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de bênção e de paz. A paz seja contigo.